Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de propor que esse vídeo falasse um pouco sobre um método de feedback. Feedback é um tema que é demandado toda hora, é algo que a gente usa todos os dias nas organizações, com as nossas equipes, com os nossos líderes. Nós vamos falar muito que este método de feedback pode ser usado numa via de mão dupla, tanto do líder para o liderado quanto do liderado para o líder. Mas a gente dá muito feedback também dentro de casa, para as nossas esposas, maridos, irmãos, filhos. Os filhos dão muito feedback para os pais. Então, vamos primeiro falar um pouco sobre a importância do feedback, mas vamos nos concentrar neste vídeo em estabelecer um método para se oferecer feedback para alguém, para não virar uma grande conversa aleatória. Meu nome é Danilo Afonso, bora lá? Primeiro, vamos estabelecer que feedback é, antes de mais nada, um retorno, portanto, algo que eu devolvo para a pessoa, e se eu devolvo, isso veio dela. Então, é um retorno que eu dou para alguém sobre algum comportamento, atitude ou ação que essa pessoa teve e que gerou alguma implicação prática, gerou algum resultado, positivo ou não. E, portanto, feedback pode ser um feedback de reconhecimento, pode ser um feedback de correção. Mas esse feedback tem que ser, antes de mais nada, algo útil para a pessoa que vai recebê-lo. Outra coisa fundamental também para estabelecermos é que todo feedback tem que ser oferecido em cima de fatos. O feedback não é a minha opinião, não é o meu achismo, não é aquilo que eu especulo, não é aquilo que eu talvez considere, tem que ser alguma coisa que tenha uma implicação prática. E nada melhor para ser prático e realista do que estar estabelecido em cima de fatos. De qualquer maneira, mesmo estabelecido em cima de fatos, o feedback muitas vezes pode virar uma bagunça se ele não tiver um método. Ele pode virar um bate-papo aleatório se ele não tiver um começo, meio e fim. Então, tanto para aqueles feedbacks mais ligados a temas simples do cotidiano, alguma coisa que aconteceu que foi legal, que é só um reconhecimento rápido, ou seja, um tema mais complexo que mereça eventualmente uma conversa mais séria, mais estruturada, o método pode ajudar bastante. Esse método também pode ser usado indiferente da frequência com que a gente vai dar feedback. A frequência é algo que as pessoas me perguntam muito. Danilo, de quanto em quanto tempo eu devo dar feedback? Por exemplo, para as pessoas da minha equipe na empresa onde eu trabalho. E é engraçado, as pessoas têm um número mágico na cabeça, né? De 3 em 3 meses, tá bom? O feedback tem que ser dado o mais rápido possível. Aconteceu o fenômeno, aconteceu a ação, o comportamento que merece um reconhecimento ou uma correção o mais rápido possível. Espera passar ali o calor da emoção, se for uma coisa mais tensa, e rapidamente, no máximo no dia seguinte, chama a pessoa para uma conversa. Agora, se eu vou esperar 3 meses para falar para a pessoa alguma coisa que ela está fazendo e que não é adequado, olha que injustiça, imagina o que ela vai ficar acumulando de tropeços nesses 3 meses. E se é uma coisa boa, por que a gente não vai dizer rápido para a pessoa? Ela está perdendo, às vezes, a chance de se apropriar daquilo, de ter a autoestima dela bem equacionada. Então, o mais rápido possível, ofereça feedback. De 3 em 3 meses? Não. Sempre que acontecer alguma coisa que mereça esse retorno. Sempre que acontecer alguma coisa que tenha um fato para ilustrar e que esta coisa que aconteceu tenha implicações práticas. Ok, mas qual é o método? A gente quer falar com vocês sobre um método chamado A7, porque são literalmente 7 passos, todos começando simbolicamente com a letra A, para organizar esse processo de feedback. Primeiro de todos é o agendamento. Não pegar a pessoa de surpresa nunca com este feedback. Segundo passo é o que a gente chama de aquecimento. Não chegar logo de cara, no momento em que encontrou a pessoa, e sair falando. Faz uma introdução. Terceiro ponto, alinhamento. Combina antes de começar a apresentar os fatos e entrar no feedback em si, né, na informação, combina do que vamos falar. E veja se a pessoa também não tem algo que ela queira acrescentar. Quarto ponto, aí sim, o ponto do meio, o coração do processo, é a apresentação dos fatos. Quinto ponto, importantíssimo, audição. Escuta o que a pessoa entendeu daquilo que você falou. Veja se ela não tem, inclusive, alguma dúvida ou ela não quer colocar algum outro ponto de vista. Sexto ponto, ação. É importante, depois de qualquer feedback, combinar o que vai ser feito com aquilo. Qual é o plano prático de ação para corrigir aquilo que você está alertando ou para manter aquilo que está sendo reconhecido como bom. 7º e último ponto, agradecimento.
terminar essa conversa agradecendo por aquele momento, pelo esforço que foi colocado e deixando todo mundo com o sentimento de que valeu a pena. Vamos falar um pouquinho melhor de cada um deles? Primeiro ponto, agendamento. Claro que se for uma coisa mais cotidiana, um tema mais simples, o agendamento não precisa ser feito de maneira formal, um dia, horário, uma sala reservada. Eu sempre acho bom que o feedback seja dado de maneira reservada, especialmente se ele for um feedback crítica, né? Se tiver ali alguma correção. Aí eu acho que não é nenhuma recomendação, é mandatório que seja completamente privado. Se você vai fazer um elogio, ok, pode até ser em público, mas tenha certeza que a pessoa gosta de receber feedbacks positivos em público, que aquilo não vai ser mais constrangedor do que necessariamente satisfatório. Agora, se o tema é mais complexo, exige uma conversa mais séria, então, literalmente, agende um dia, um horário, reserve uma sala e deixe toda aquela conversa com uma certa formalidade envolvendo ela, para a pessoa também ir com a seriedade que aquilo mereça. Nunca pegue a pessoa de surpresa no corredor e, vamos falar rapidinho, né? Ou, cara, tem 5 minutos? Se você precisa de 5 minutos, fala para ele que daqui 5 minutos você gostaria de falar com ele ou com ela. Esse agendamento permite que o indivíduo se prepare para essa conversa emocionalmente. Pode ser que ele fique um pouco tenso, um pouco ansioso, mas pelo menos ele foca a cabeça dele naquilo. E esse agendamento permite que você também se prepare para essa conversa, que você veja se realmente escolheu os melhores temas, se você realmente tem todos os fatos para ilustrar aquilo que você vai falar e não cair no risco de se precipitar. Outra coisa importante do agendamento é determinar o término, né, dessa conversa. Se é uma conversa mais formal, deixe claro se você precisa de 20 minutos, 30 ou até mesmo 1 hora. Até para a pessoa realmente se organizar e não marcar nada logo na sequência que seja, eventualmente, algo que estrangule a atenção dela ao feedback. Segundo ponto, o aquecimento. O aquecimento pode ser chamado também de rapport, de quebra-gelo, de introdução do assunto, mas o fato é que o ideal é sentar para conversar e calmamente ir colocando a pessoa num estágio emocional de tranquilidade. Às vezes somos muito ansiosos ou estamos correndo, né? Tem uma reunião na sequência, tem um projeto para fechar, tem uma venda para concluir e a gente tem que dar um feedback e é tudo meio corrido. Cara, senta aí. Então, preciso te dizer isso. Calma. Né? Senta, acomoda a pessoa, pergunta se está tudo bem, e aí, como é que você está? Fale de um assunto que seja agradável para ela. Claro que essa introdução, esse rapport, esse quebra-gelo, ele tem que se adequar ao perfil da pessoa. Tem pessoas que são super objetivas, então esse tudo bem, como é que você está, falar de algum assunto não pode demorar muito. Outras pessoas são mais afetuosas, são mais brincalhonas, gostam de bater um papo. Também não dá para demorar meia hora, né? Às vezes tem gente que tem 40 minutos para dar um feedback, fica meia hora no aquecimento, não vai sobrar tempo para a parte mais importante, que é apresentar os fatos e as implicações e depois pensar no plano de ação. Mas nem negligencie o aquecimento quebra-gelo, nem se alongue demais. Adeque ele ao perfil do seu interlocutor, de quem vai receber o feedback. Terceiro ponto, alinhamento. É nessa hora que você vai combinar com a pessoa o que vocês vão falar. Olha, eu vim falar disso, disso e disso. Importante, a gente sugere que no máximo 3 temas, no máximo 3 feedbacks diferentes. Se você falar de uma única coisa e puder falar só dela, excelente. Foco e aí a pessoa se concentra realmente naquilo. Se tiver que falar de 2 temas, ok, é viável, separa bem eles. E se tiver que falar de 3, ok, mas não passe disso. Porque se você quiser dar um 4º feedback, no 4º feedback a pessoa não lembra mais do que você falou no primeiro. Essa hora do alinhamento também permite que a pessoa diga para você se ela quer falar de mais alguma coisa. De repente ela quer saber de algum assunto que você não se preparou para falar, então você anota e diz para ela, ok, eu vou pensar a respeito disso, vou me preparar para essa conversa, mas preste atenção no que ela está te dizendo. Mas ao dizer que você veio para falar disso, você dá um outro recado importante para ela. Você mostra para ela que você se preparou para esta conversa, que você efetivamente se organizou e dedicou tempo para falar com ela. Então, até aqui, os 3 primeiros passos: agendamento, aquecimento e alinhamento dos assuntos que vão ser falados. Vamos agora para o coração dessa história toda, que é apresentar os fatos, efetivamente dizer o que é que viemos fazer aqui e por que eu acho que este assunto é importante e como eu vou te mostrar que realmente esse assunto é importante. 4º ponto é o coração do processo, que a gente chama de apresentação dos fatos. Agora é a hora de você falar sobre aquilo que a pessoa fez, o comportamento, atitude, ação,
quando foi que ela fez aquilo, fato que ilustra que aquilo realmente aconteceu e, importantíssimo, fale sobre as consequências, sobre as implicações daquilo. Um exemplo, eu agora, nesse momento, estou usando cavanhaque aqui, bigode, um pouquinho de barba, enfim. A pessoa pode me dar um feedback. Danilo, olha, outro dia eu fui numa reunião com você e você tava de barba. Puxa. Então, é fato que eu tava de barba naquela reunião e eu entendi que a pessoa quer falar sobre isso, mas o que pode acontecer numa situação dessa é que eu posso não entender por que ela vai falar disso. Qual é a implicação prática disso? Qual é a consequência disso que merece, portanto, um feedback? E aí, se a pessoa me falar, você esqueceu que naquele lugar que a gente vai, uma das regras é, venha, por favor, sem barba. A nossa cultura aqui não aceita a barba. Puxa, e de repente eu esqueci mesmo. E aí cabe o feedback. Mas pode ser que a pessoa me diga, então, eu acho que a barba não fica bem em você. Olha, eu nem vou discutir isso porque é uma questão de opinião. Pode ser que não fique bem mesmo. Mas qual é a implicação prática disso? Houve alguma consequência? Se a pessoa não gosta disso, ela pode então me chamar para uma conversa mais informal e me dizer que ela vai dar a opinião dela, que ela vai me dar um conselho. Mas ela não pode chamar isso de feedback porque não tem implicação prática. Então, na apresentação dos fatos, eu apresento o fato, mas o fato que ilustra uma consequência, uma implicação prática daquele acontecimento. O quinto ponto é a audição, e é um momento muito importante, porque nessa hora você vai dar ao outro a chance dele te fazer perguntas, porque senão vira um monólogo, e feedback não é um monólogo, é um diálogo. Aliás, feedback é, antes de mais nada, um retorno útil, alguma coisa que seja nutritiva, que tenha valor para quem recebe. Então, também se eu não escuto essa pessoa que está recebendo feedback, se eu não respondo as perguntas dela, ela pode simplesmente não dar valor para o meu feedback porque ela não entendeu. Então, nessa hora em que eu escuto a pessoa, eu posso ouvir o que ela tem a dizer, as dúvidas, aí a partir das perguntas dela, ilustrar melhor o que eu estou falando. Nessa hora, aproveita para tomar uma água, escuta um pouco o que a pessoa tem a dizer. Inclusive, dá você uma descansada para você poder deixar um pouco a pessoa ocupar espaço. Porque lembra, a sessão, o objetivo de estar ali no feedback é agregar valor para o outro. Então, presta atenção no outro, escuta ele um pouco. Bebe uma água, ouve o que ele tem a dizer, presta atenção nas dúvidas dele, dela. Presta atenção, inclusive, se ela não está te trazendo alguma informação nova. Costumo brincar com uma situação fictícia. Imagina que tem determinado procedimento que um funcionário seu faz e tem que passar por você antes de ser encaminhado para uma esfera maior. E, de repente, você é copiado no e-mail que essa pessoa mandou para uma outra pessoa, para essa esfera maior, já com este produto, e você não foi alinhado antes, você não foi consultado antes. Bom, fugiu ao protocolo, logo temos um fato, tem uma implicação, você chama a pessoa e dá o feedback para ela. Olha, recebi o e-mail tal, eu não estava copiado, o combinado é que sempre eu veja este documento antes de você encaminhar para essa esfera maior, e você não cumpriu o ritual, e eu preciso te dar esse feedback e pedir que a partir de agora você sempre me copie. Imagina que você faz tudo isso e a pessoa tenta te falar alguma coisa e você diz, espera, deixa eu acabar de falar. E é complicado, porque aí eu fico vendido, porque é um absurdo, e a pessoa tenta falar e você de novo, não, espera, porque olha só, desse jeito não vai dar, porque aí se é pra ser insubordinado, e a pessoa tenta falar uma terceira vez e você interrompe ela. Não fala nada não, me escuta, agora quem tá dando feedback sou eu. E aí, isso não vai dar certo e tal. Bom, enfim. Ela tentou falar, você não deu espaço pra audição. Imagina que a pessoa vai embora enfurecida porque não conseguiu falar. Ou pior, ou melhor, ela consegue falar em algum momento e ela te traz uma informação nova, do tipo, chefe, eu até queria te copiar, mas o diretor apareceu na minha mesa ali do lado, perguntou por você, eu disse que você estava fora numa reunião e ele me disse, estou indo para uma reunião, para uma outra reunião importantíssima, preciso daquele material agora, por favor me manda. E eu até tentei dizer para ele, não vou conseguir validar com o meu chefe, com o meu líder. Ele falou, tudo bem, eu entendo, mas me manda porque eu preciso desta informação, se acontecer algum erro eu assumo. E aí, chefe, eu tive que mandar. Ao escutar isso, eu duvido que você não mude o seu feedback.
Muito bem! Eu gosto assim, de gente com proatividade, gente com atitude, gente com comportamento de resposta imediata. Ou seja, você vai mudar imediatamente um feedback que era uma crítica para um elogio. E tá certo. Só que você só vai conseguir fazer isso se você escutar um pouco a pessoa, por exemplo, na quinta fase, que é a fase da audição. Sexta e penúltima etapa é o plano de ação, é a ação prática que vai ser feita a partir desse feedback. Uma das piores coisas que pode acontecer no feedback é a gente falar alguma coisa para alguém e ficar esperando e nada acontecer depois disso. Então, toda vez que a gente dá um feedback, é importante que ao final deste feedback, ou um pouco antes dele, né, falta a sétima etapa, mas que ele, de certa forma, vá terminando com a construção de um plano de ação. O que é que vamos fazer a partir deste feedback? Qual é a ação prática que vai se tomar? A pessoa vai ler algum livro, ela vai assistir algum filme, ela vai fazer algum curso, ela vai buscar falar com alguém que possa ajudá-la nessa questão. É você, líder, que vai ajudá-la, vocês vão conversar mais vezes. Ela vai buscar fazer algum tipo de capacitação. Ela vai fazer alguma viagem para entender melhor essa questão que ela precisa trabalhar. Se é uma competência técnica, ela vai fazer algum exercício. Se é uma competência comportamental, você vai colocá-la em alguma situação onde ela possa exercitar esse comportamento? Ou seja, qual é a ação que vai se tomar? Tem que ter uma ação, porque senão fica ali uma informação flutuando no ar, que pode, no final das contas, se transformar em absolutamente nada, somente uma informação. Por fim, para terminar o processo de feedback redondinho, a gente sugere uma sétima etapa: agradecimento. Muitas vezes não é fácil para quem vai receber o feedback ir até aquela conversa, até aquela sessão, até aquele bate-papo, porque ela tem medo de ser criticada, ela tem algum receio de ser criticada. Então ela fez, no mínimo, algum esforço para ir ali. E mesmo que não tenha sido feito nenhum esforço emocional, foi feito um esforço de tempo. E a gente tem que reconhecer isso. Então, por favor, termina o seu feedback agradecendo a pessoa, agradecendo ao tempo dela, agradecendo a atenção que ela deu para aquilo que você falou e agradecendo ao esforço dela de estar ali conectada com você nesse assunto que vai gerar provavelmente muitos benefícios para ela. Lembre-se que se o seu feedback não gera nenhum benefício para a pessoa, então não é feedback. Pode ser uma opinião, pode ser um conselho, pode ser apenas um achismo seu. Então volta lá para a etapa inicial. Mas se tem um benefício, então termina agradecendo a pessoa por ter prestado atenção nisso. Este agradecimento humaniza a relação entre quem oferece o feedback e quem recebe e faz com que quem recebe se sinta mais motivado para escutar outras vezes, para voltar outras vezes nessa situação onde ele vai receber de alguém um retorno de algo que talvez ele não tenha percebido, baseado em fatos, com método, feito de um jeito muito generoso e não para destruir a pessoa. Então, o agradecimento tem um papel fundamental neste processo do método A7, que visa ajudar as pessoas a oferecerem feedbacks cada vez mais eficazes. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários agora na sequência e lembrem-se, o feedback é um presente que a gente oferece para a pessoa. E sendo um presente, tem que ser algo útil para ela. Baseie o seu feedback em fatos, siga algum método. A gente aqui está propondo o A7, mas existem muitos outros que você pode pesquisar na internet. Adeque o método que você tiver mais familiaridade ou que você se sentir mais à vontade ao seu próprio perfil, mas use um método para que aquela conversa tenha começo, meio e fim e um objetivo prático, para que não vire uma conversa solta, uma conversa aleatória. E assim, vamos agregar cada vez mais valor na vida das pessoas, sejam as que trabalham com a gente, sejam as que convivem com a gente, e vamos abrir um espaço, inclusive, para, no melhor dos mundos, recebermos também um feedback dessa pessoa, também baseado em fatos, também bem estruturado, e aí ambos poderem crescer bastante e ambos poderem continuar o processo de desenvolvimento pessoal. Muito obrigado. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!